Então, eu queria convidar vocês a fazer essa reflexão. Isso vem de um dos professores que me auxiliou bastante na pesquisa de cidades inteligentes quando eu comecei, que é o professor Fábio Duarte. E o que é interessante? Porque eu vou tirando um pouco esses dogmas, digamos, que as pessoas têm. Poxa, mas no Brasil não tem cidade inteligente, mas como que nós vamos aplicar cidades inteligentes aqui no Brasil? Um dos principais laboratórios de pesquisa e aplicação em Smart City no mundo é o MIT Sensible City Lab. E o coordenador de projetos e líder de pesquisa é o professor Fábio Duarte, brasileiro. Vocês estão convidados também. No meu canal do YouTube tem uma entrevista de 3 partes com ele, que ele conta como funciona o laboratório, como que eles fazem as parcerias com as cidades pelo mundo. Então, o professor Fábio, ele é brasileiro, então a gente tem brasileiros nessa linha de frente de aplicação de projetos, tanto que vem, né, essa parte da participação do cidadão, como de fato são projetos de qualidade em cidades inteligentes. E o que ele traz que eu acho importante trazer para vocês na noite de hoje? Porque muitas vezes a maioria das pesquisas que eu vejo relacionadas às cidades inteligentes começa, e eu acredito que vocês com certeza já viram muitos textos assim. Ah, tem que falar sobre cidade inteligente porque 50% do planeta está ampliando as suas áreas urbanas. Só que é isso como eu tinha colocado para vocês. Como que a gente vai falar que as áreas urbanas estão aumentando se nós, por exemplo, moramos aqui em um estado que é altamente feito por áreas rurais? E a gente está em um país com 5.200 municípios que a maioria são áreas rurais. Capitais é pouca porcentagem da nossa população brasileira que mora. De fato, a gente tem que olhar também e pensar em como aproximar. E as áreas rurais estão fazendo um trabalho muito intenso com o uso de tecnologia. É o que eu queria trazer para vocês aqui. O contexto que traz nós olharmos para cidades inteligentes, pensarmos cidades inteligentes, é que a nossa interação com o espaço urbano mudou por conta da aplicação de tecnologia. Pensem assim, é um exercício muito rápido. A maioria de nós não ia conseguir chegar aqui nessa noite se não tivesse um smartphone, porque a maioria de nós utilizou, né, um aplicativo com mapa para poder saber qual era o local, ou mesmo interagir por rede social para a gente conseguir chegar na noite de hoje aqui. Então é essa mudança na experiência urbana pelo intenso uso de tecnologia, e que a gente chama em inglês de bricks and bytes, que seria, né, os tijolos e os dados, né, essa parte de infraestrutura das tecnologias de informação e comunicação, que fazem nós mudarmos essa nossa interação com as nossas cidades, ok? Aí eu queria trazer um exemplo para vocês, até porque isso, né, eu gosto muito também de cultura pop, de entretenimento. O que nos auxilia a entender também esse movimento, essa mudança no comportamento dessa experiência urbana. O que nós vivemos hoje, né, que foi nesse momento da mudança do século XX para o século XXI, pode ser comparado com a mudança do século XIX para o século XX, com essa intensa utilização de soluções a partir da ciência e da tecnologia. A Exposição Universal de Chicago, o que eu falei da cultura pop? Ela aconteceu em 1893. Se alguém aqui assistiu Loki, a segunda temporada da Marvel, ele vai para essa exposição universal. Então tem algumas cenas que o Loki ele vai desvendar, né? É um mistério durante a série, e ele está na exposição universal de 1893. E por que ela nos auxilia? Porque foi o primeiro evento que eles utilizaram energia elétrica. Então, assim, contando, antes de eu chegar na questão, mas eu não sei se vocês sabem, mas as exposições universais, os prédios, eles são construídos para não serem permanentes. São grandes obras para depois elas serem destruídas. E eles fizeram, né, esse grande evento com grandes pavilhões que as pessoas poderiam ir durante a noite também visitar a exposição universal. E aí por conta do uso da energia elétrica. E não só isso. Foi um momento também que os elevadores começaram a ser utilizados nos prédios, então aumentou a verticalização das cidades. E isso que é interessante, olha como a tecnologia vai impactando.
Antes, os locais que eram no térreo eram os locais que tinham os aluguéis mais caros, porque as pessoas tinham que subir de escada. Mas aí, a partir do uso do elevador, isso mudou. Então, muda também a questão da especulação imobiliária. Então, isso é legal, fica como uma referência para entender. Imagina, nossa, se nós estivéssemos vivendo ali no final do século XIX, caramba, é possível ir em uma palestra às 7 horas da noite, porque agora tem energia elétrica. A gente não precisa, né, nos recolher quando termina a energia solar. Então veja isso, é esse dinamismo, essa outra dinâmica de espaço urbano provocado pela tecnologia, que isso nos impulsiona a pensar em cidades inteligentes. E só como curiosidade, e se vocês podem ver no meu Instagram também, eu tive acesso aos arquivos da Exposição Universal de Chicago. E aí cada país, né, levou alguma coisa que eles queriam mostrar na exposição. E o Brasil, adivinha, vocês querem dar um chute? O que o Brasil levou? Lembrem que é 1893. Então era alguma parte de produção que a gente tinha aqui. Alguém quer dar um chute? Café, boa. O que mais? É uma coisa bem curiosa, que a gente tem até hoje a produção. Borracha. O que mais? Cacau, poderia ser. Bom, pessoal, o Brasil levou curtume, levou couro na Exposição Universal. Achei bem curioso. Então fica como uma curiosidade. E também é uma pena, porque é um evento que mudou muito essa relação, né, do cidadão com o espaço urbano por conta da tecnologia. Mas mesmo Chicago não tem algum monumento, alguma referência. Hoje, de todos os pavilhões que tinham, só sobrou um, que é o Museu de Ciência e Indústria em Chicago, mas não tem nenhuma referência lá falando da Exposição Universal de 1893. Mas eu deixo para vocês, para a gente começar a dar esse passo mais correto, para a gente pensar para onde e qual caminho pensar as cidades inteligentes de uma maneira crítica e correta, ok? Se você também quer aprender sobre a aplicação da inteligência artificial para o planejamento urbano, confira o meu curso Dominando a Inteligência Artificial para Cidades Inteligentes. O link para o curso está na descrição.